Fabrício, o tema da tua palestra é cultura underground. Explica um pouquinho pra gente o que é este conceito. Esse conceito de cultura underground é um conceito bastante debatido assim, na área da comunicação, né? E ele já recebeu assim, uma série de outras denominações, né? O underground pode ser entendido também como uma cultura alternativa ou cultura independente. No campo da música, assim, se fala muito, às vezes a gente usa uma expressão indie para referir a artistas enfim, que são gestores do seu próprio trabalho, né? No sentido assim de produzir, de divulgar, e que se investem então de todo esse controle, digamos, dessa cadeia produtiva, assim, no qual eles estão inseridos, né? Então são artistas que têm estão sempre presentes assim em todas essas etapas assim do que diz respeito à produção musical, né? Desde a gravação, a confecção do álbum, pensar como será esse produto no caso de eventualmente um disco de vinil, alguma coisa assim, né? Então o underground ele tem muito ela refere a toda uma série de objetos assim que não são esses objetos da cultura hegemônica. No caso da música, assim, não são os produtos musicais que estão frequentemente que tocam frequentemente no rádio, né? Então são artistas que vão buscar outras vias assim de conexão com o seu público, é um outro circuito midiático e cultural, né? Então é claro que o termo em si, assim, a gente poderia fazer essa oposição também é muito simplista eventualmente, né? Entre o mainstream e o underground, né? Às vezes pode ser uma discussão meio com uma armadilha aí, muito binária, assim. Mas, de toda forma, para a gente resumir, assim, a gente pode entender a cultura underground como sendo essa cultura independente, alternativa, à margem um pouco da grande mídia e das grandes gravadoras. Você fez uma pesquisa comparando a cultura underground em Manchester e em Porto Alegre. Quais os resultados que tu encontraste? Eu vou falar hoje aqui, então, sobre uma primeira parte desse trabalho que diz respeito a esse mapeamento que eu fiz na cidade de Manchester, né? Essa comparação assim com Manchester e Porto Alegre, ela ainda está em processo, né? Então esse é um primeiro resultado do trabalho, é fruto do primeiro ano da investigação. A pesquisa vai se desenvolver até 2018, assim, então eu entro agora numa segunda etapa, que é me voltar justamente para cenas assim da cultura underground local no Rio Grande do Sul e mais especificamente em Porto Alegre, onde eu moro. Então, mas de toda forma, nessa primeira etapa do trabalho, a gente já consegue fazer alguns paralelos, assim, enxergar algumas correspondências aí também entre essas duas cidades. Não dá para falar em termos de influência. Eu acho que esse termo influência de Manchester sobre Porto Alegre, esse termo influência é um termo que também produz assim uma explicação muito redutora, muito determinista, assim, né? Então eu prefiro pensar muito mais em termos de relações ou de uma conversa um pouco, às vezes até informal, né? Às vezes não explicitada, assim, entre essas duas cidades no que diz respeito à produção musical. Se a gente examinar assim, a música pop, a cultura jovem urbana dos anos 80 para cá, nas duas cidades, a gente vai ver que tem linguagens assim, bastante comuns, né? Então tem uma influência do punk, por exemplo, né? Lá e aqui, principalmente lá no norte da Inglaterra. Então também tem conjuntos de lá que muito, como o Oasis, por exemplo, né? Bastante conhecido e bastante seguido, até eu poderia dizer, aqui no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre especificamente. Então acho que tem um conjunto de trocas, tem um conjunto assim de paralelismos assim que a gente poderia encontrar entre essas duas cidades. No momento, o trabalho ainda não explicitou isso totalmente. Então nessa primeira etapa, eu tirei muito mais assim um conjunto de hipóteses ou algumas primeiras impressões assim que serão testadas, digamos, na continuidade do trabalho. Perfeito. E qual a importância de debater esse assunto na universidade, onde geralmente foca-se mais na cultura comunicacional tradicional? Eu acho super importante assim que a universidade possa abrir espaço para esse tipo de temas num mundo em que é cada vez mais plural. O mundo do campo das mídias, assim, a gente tem cada vez mais uma proliferação de canais e de formas culturais circulando em toda parte, por vias até sempre muito surpreendentes e muito novas para a gente, né? Então, eu acho que a gente tem que estar atento, assim, não só a essa cultura hegemonizada, né? E que a gente recebe, assim, meio que pré-pronta até, mas que a gente precisa estar voltado também para estar acompanhando por outros canais e outras vias assim da manifestação cultural. No caso da música especificamente, assim,
de um tempo para cá, de alguns anos para cá, tem aparecido assim, na área da comunicação uma série de fóruns e uma série de pesquisas também, de pesquisadores voltados então para dar conta desse fenômeno da música pop ou da cultura pop, né? Eu me sinto integrando esse grupo, participando desse movimento, digamos assim, que não é, que ainda é um pouco minoritário, né? Mas que tenta tomar a música pop como uma espécie de plataforma, assim, para a partir dela a gente entender então a cultura contemporânea e entender os meios de comunicação. E agora estamos aqui com o professor Rudinei para saber a opinião dele sobre a palestra. Eu acho interessante, tem havido palestras sobre pesquisa em comunicação a partir de vários pontos de vista, e a de hoje trabalhou com uma ideia interessante que é um ensaio do autor. Ele fez o pós-doutorado numa cidade fora daqui, e diferente dos outros dias nos quais a gente percebia uma preocupação com outras maneiras de pesquisa, falando bastante em relação a metodologias e sistemas, nós tivemos hoje uma apresentação de alguém que fez uma pesquisa muito mais livre, muito mais solto. Então, isso acaba dando uma ideia para quem tem participado da Semana Acadêmica de como a pesquisa em comunicação, como a produção do conhecimento nessa área é diversa e é capaz de produzir olhares a partir de vários pontos de vista.